Enche a nossa mente e coração sempre, amém? É um privilégio estar com vocês. Perdoem-nos pelo atraso. Toda vez que nós viemos aqui nós atrasamos, mas não era essa a intenção. Hoje a gente saiu mais cedo ainda, mas o trânsito realmente... A gente podia cantar o corinho do irmão atrasado. Sabe qual que é o corinho do irmão atrasado? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Glória a Deus. Com certeza Ele está conosco, onde quer que nós andemos, amém? Abra a palavra aí em Mateus capítulo 4, Evangelho de São Mateus capítulo 4, verso 19. Glória a Deus. Uma semana muito especial para nós como cristãos. Muitas vezes nós enfatizamos o Natal, nada contra, mas deveríamos enfatizar a Páscoa antes do Natal. É óbvio que para que houvesse a Páscoa teria que acontecer o Natal, mas nós devemos nos centralizar ainda mais na Páscoa, porque ela reflete toda a mensagem e a obra do Senhor Jesus e nos faz percebermos o propósito da nossa existência. A graça se manifesta em nossa vida por uma razão, por uma finalidade. E isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite, amém? Verso 19 então, do capítulo 19, palavras do Senhor. Ele diz assim: Jesus disse-lhes: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. E no mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram, amém? Oremos. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que temos de estar juntos como família, como irmãos. Ó Senhor, te agradecemos pela obra consumada da cruz, e que nós lembramos toda vez, todo dia, mas como data nesse período que antecede a Páscoa, e todo esse período da Páscoa, nós lembramos ainda mais dessa obra consumada, de toda a obra maravilhosa da cruz e de tudo que tu tens para nós, Pai. Vem falando com cada um de nós nesta noite, que nossa mente e coração estejam abertos para receber das palavras e geram eternidade e fortalecem a nossa fé, e que nós possamos acessar cada vez mais graça e estarmos com a nossa mente renovada, ó Senhor, nessa certeza de que a justiça já foi feita lá na cruz do Calvário. E é por isso que nós podemos nos achegar ao trono da graça ousadamente, confiadamente. Nós chegamos ao trono da graça na certeza que somos filhos amados, herdeiros, abençoados, mais do que vencedores, altamente favorecidos, grandemente abençoados. Ora, glória e louvor do teu santo nome, Senhor. Nós já te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode se assentar, né? Descanse. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Esses dias estava meditando, ouvindo um outro pregador da graça, fazendo referência a esse texto, e algo despertou dentro do meu coração, e logo em seguida o pastor me convidou para estar aqui. Eu disse: bom, então é isso. Sentimos essa palavra direcionada para vocês nessa noite já há algum tempo, então, e o Senhor tem trabalhado no nosso coração para poder compartilhar com vocês. É bom estar aqui, minha esposa está ali comigo também. Louvamos a Deus por esse tempo. Jesus aqui, pouco antes do Sermão do Monte, pouco antes de falar das bem-aventuranças, aqui logo em seguida, e chamando os seus primeiros discípulos, ele traz uma missão para nós como discípulo. Você é discípulo de Jesus? Amém? O que é ser discípulo? Não apenas um seguidor, né? No nosso meio evangélico, nos últimos tempos, quando se fala de discípulo, fala numa coisa meio militar. E muitas vezes a igreja, quando ela está muito fora da graça, ou mistura a graça, ela chama a atenção para a igreja como se fosse um exército. Tempo atrás a gente tinha vários treinamentos de células, lembra?
E alguém falava, eu lembro de um vídeo, e que rola pelas redes sociais aí, né? E que dizia que a igreja não é um navio, não é um cruzeiro, não é um transatlântico para a gente curtir. E aí o vídeo narra a história de um naufrágio e que se manda o SOS, e esse navio, que é um navio de turismo, tarda em responder para o resgate dessas vidas. E muitas são as desculpas que as pessoas dão. E aí se enfatiza muito que a igreja é um exército, a igreja é um navio de guerra, e enfatiza muito essa questão quase que compulsória, obrigatória. Você tem que evangelizar porque é uma obrigação. Enquanto Jesus está dizendo uma coisa de maneira tão diferente. Porque se eu posso, e a ideia de igreja, a ideia da reunião dos cristãos, nunca foi um exército. Porque no exército sempre tem gente para mandar, e gente para ser mandado. Mas uma família, ela é diferente. Por isso a igreja, ela deve nos inspirar muito mais numa ideia de família do que exército. Isso não quer dizer que nós não tenhamos disciplina, não estou entrando no aspecto disso, mas estou entrando nessa questão em que Jesus chama os seus discípulos e ele diz algo, ele diz simplesmente algo: sigam-me. Ele não diz, olha, agora façam campanhas, façam isso, façam aquilo outro. Ele, só sigam-me. Diga para o teu irmão, siga. Só isso. Porque o ato de ganhar as almas, ela é natural. Paulo nos adverte que as palavras sejam cheias de graça. A nossa é complicado quando a gente começa a enxergar o evangelismo como uma obrigação. Quantos de nós já ouvimos? Você tem que ganhar almas. É quase que uma obrigação. Não, queridos, nunca, entendam, tudo que for por obrigação não é bom. Mas quando você está em Cristo, Paulo nos adverte, chama a atenção, diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Seguir a Jesus é um ato espontâneo. Nós entendemos, e Paulo também vai falar da vida no Espírito. Aqui é uma igreja, uma comunidade, palavra da graça. Com certeza vocês falam muito do apóstolo Paulo, não tem como não falar, o apóstolo da graça. Mas várias vezes ele vai nos chamar a atenção para uma vida dirigida pelo Espírito. Então ganhar as almas, falar de Jesus, passa a ser uma coisa tão natural. Eu tenho uma frase comigo, diz: para você falar de Jesus, você precisa falar bastante com Jesus. Se você fala com Jesus, você vai falar de Jesus. Tem uma pessoa que você anda junto, admira, os casais ou os filhos, né? Quantas vezes a gente anda com essas pessoas, a família da gente. Então é natural falar da família. A gente está conversando algo e já logo remete a um familiar, o que acontece na nossa casa, e a gente vai falando de maneira natural. Então, quando Jesus disse assim: se vocês só me seguirem, ele está falando para um grupo de pessoas que eram pescadores, era a linguagem que eles podiam entender. Então ele foi direto: se vocês me seguirem, eu vou fazer vocês um outro tipo de pescador, pescador de almas, de vidas. A gente costuma falar de almas, parece que a gente só quer salvação da alma, né? Mas a gente quer salvação integral do corpo, da alma, do inteiro, porque a obra da graça é por inteira. A alma remete aos nossos pensamentos, sentimentos e vontade. Até o nosso corpo precisa ser salvo. Como assim, pastor? A partir do momento que eu tenho Jesus, eu tenho a expectativa e a certeza de que nós seremos transformados, amém? Quando a gente faz aniversário, você já se deu conta que quem está fazendo aniversário é o seu corpo, porque o seu espírito não envelhece, é eterno. A gente gosta de cantar parabéns, de fazer a festa toda, né? Mas é o corpo que ainda está sofrendo algumas consequências, e com certeza vai envelhecer, perder cabelo, né?
criar ruga, etc. e tudo mais. Essa parte a gente nem gosta. O tempo passa. Mas o que nós temos a convicção que o nosso espírito não envelhece. Ele se renova dia após dia na presença do Senhor. E quando você vai andando com Jesus, passa a ser muito natural falar de Jesus. Isso passa a ser um propósito para a nossa vida. Eu tenho ouvido muitos pregadores da graça, e eu percebo que às vezes a graça, parece que a gente corre atrás da graça, e a graça, claro, Jesus é a graça. Mas parece que a gente chega a uma conclusão que Jesus tem um fim em si mesmo. Não, Jesus não tem um fim em si mesmo, porque Ele é o caminho para a comunhão com o Pai. É o caminho de volta para a mesa. Muitas vezes nós estamos tendo muita experiência de púlpito, e nós crescemos na experiência da mesa. Os discípulos no caminho de Emaús ouviram Jesus, um longo trajeto. Existe melhor pregador que Jesus? Sim ou não? Os olhos deles se abriram com a pregação de Jesus? Sim ou não? Não. E se a gente for daquela bem pentecostal, e somos, amém? Porque só pode se andar pela graça pelo Espírito, e pelo Espírito da graça pelo Espírito Santo. Eles disseram: por acaso não nos ardia? O Espírito Santo estava fazendo arder. Mas eu pergunto, o Espírito Santo conseguiu abrir os olhos deles? Sim ou não? Silêncio, gente, pode participar. Eles enxergaram Jesus enquanto o coração deles ardia? Sim ou não? Não. O melhor pregador, que fez uma mensagem expositiva, ele começou lá do início, explicou tintim por tintim. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, e para mim é uma coisa assim difícil, porque o meu ministério está muito ligado à área de ensino. A Bíblia não foi escrita para ser entendida, porque a gente às vezes tem uma mentalidade com as coisas de Deus como matemática. Então, quando a gente descobre certo aspecto da doutrina, por exemplo, a essência da graça, né, que nos últimos anos a gente vem falando disso, uma revolução da graça, a gente até muitas vezes descobriu uma pólvora, uma coisa que tem 2000 anos, mas a gente está voltando para essas essências. Isso é muito bom. E às vezes a gente começa a brigar por isso: é graça, é lei, não é graça, não é lei. A palavra, ela não nos foi dada para discutirmos quem está certo ou quem está errado. Ela tem um propósito, e o propósito dela é chamar todos para comunhão, para a família, para o relacionamento. Porque em resumo, é isso que é o propósito, e é isso que Jesus está querendo quando diz para que sejamos pescadores de homens. A palavra nos foi dada não para ser entendida, mas para que nós conheçamos o Pai, para que nós conheçamos o propósito, para que nós entendamos, ou melhor, que conheçamos, já que não é para entender, é que a gente conheça que a gente é uma família. Amém? Como assim, pastor? Conhecer e entender? Eu achei que era a mesma coisa. Não, acho que é mais fácil para nós homens. As mulheres são maravilhosas, são muito complexas, e a gente pode até conhecê-las, mas não dá para entender. Tem coisa que não dá para entender. Não é verdade? Concorda comigo? Nada contra, só para vocês entenderem, entre conhecer e entender. A gente passa a vida inteira conhecendo, mas não pode dizer que a gente entendeu exatamente. Então a palavra não nos foi dada, e Jesus está aqui num sermão expositivo para aqueles dois discípulos, há quem diga que era um casal, não vou entrar no mérito dessa questão. E Jesus está ensinando, pregando para eles
de alguma maneira trazendo a lucidez, o entendimento, mas isso não abre o coração deles. O Espírito Santo está ali fervendo no coração deles, mas mesmo assim eles não conseguem ter os seus olhos abertos. A palavra nos lembra que o Deus deste século cegou o entendimento. As pessoas não enxergam, de maneira natural elas não enxergam. Por causa da ignorância do Senhor, de conhecer ou de conhecer mais o Senhor, eles ficam nesta cegueira. E o que o Senhor planejou tudo é esse conhecimento dele, para que a gente possa voltar na consciência de família, que a gente tem casa, que a gente é irmão, que a gente desfruta. Até bom aqui chamar comunidade. Comunidade remete à família, a coisa comum, né? Não que a gente seja comunista, mas no sentido de família, de ter tudo em comum, de compartilhar, de servir uns aos outros. Então Jesus, depois dessa longa pregação, o Espírito Santo ardendo em seus corações, eles convidam Jesus para entrar na casa. E ao entrar, Jesus força, o texto diz que eles forçam Jesus a entrar. E Jesus, ao entrar, quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem. Glória a Deus. Não foi a pregação, não foi a ação direta do Espírito Santo, mas o partir do pão. O que significa partir o pão? Eu não estou falando necessariamente da ceia, porque a ceia é uma ilustração que nós rememoramos e lembramos da nossa condição, né? Mais do que necessariamente e fazemos essa lembrança em comunhão, em família, porque há um projeto, um plano eterno de Deus com relação à comunhão. Por isso que eu disse muitas vezes, a graça parece um fim em si mesma. Quando você lembra da bênção apostólica, o amor de Deus, amém? Fomos alcançados pelo amor de Deus. Através do quê? Da graça do Senhor Jesus. Para quê? Para que tenhamos a comunhão. Então a comunhão é o resultado final, é o propósito, é o porquê nós estamos aqui na terra. É para falar para aquelas pessoas que ainda, falar não no sentido da obrigação, e não no sentido necessariamente de falar um plano expositivo de salvação. Ajuda, é bom, aquele livretinho antigo, né, da Cruzada Mundial, as 4 leis espirituais, Deus te ama, tudo isso é importante, ajuda. Mas mais do que isso, a nossa vida, se a gente estiver seguindo Jesus, a gente vai naturalmente ser pescadores de homens. Aqueles que estão lá fora, mas ainda não sabem que são filhos de Deus. Como é que eles vão saber que são filhos de Deus? Você já pensou nisso? Eles estão cegos, eles não conseguem enxergar. Então a missão da igreja, em torno do amor do Pai e da graça do Filho, é trazer os perdidos para casa. Não precisa sentar no banco e ficar assistindo a nuca do irmão, mas para que a gente possa servir uns aos outros. Por isso a ceia lembra disso, né? De servir, porque o propósito maior da nossa existência é revelar o amor do Pai, não por obrigação, mas porque a vida do Pai flui através de nós, porque a graça está em nós, e nós estamos na graça, nós somos inseridos em Cristo, nós estamos dentro de Cristo, amém? Por isso a palavra diz que agora nós estamos em Cristo Jesus. E a maneira dos que estão perdidos enxergarem ao Pai é enxergarem os filhos.
Imagina se você tivesse um irmão gêmeo perdido em algum lugar aí. Não precisa ser gêmeo, né? E não soubesse, mas você sabe que você tem o mesmo pai. Como é que essa pessoa ia conhecer o pai? Seria através de nós. Por isso Jesus é o caminho. Nós estamos nele, e quando nós temos essa convicção que estamos nele, nessa graça maravilhosa, nessa comunhão com o Pai, nós refletimos o Filho. É assim que os que não sabem que são filhos descobrem que tem o mesmo Pai que a gente, e eles são trazidos para a comunhão. Então não é uma coisa forçada, não pode ser uma coisa militar, uma coisa que nos obrigue a fazer. Existia um corinho antigo, os mais antigos talvez não lembrar, né? Morri na cruz, morri por ti, que fazes tu por mim? Jesus, não é assim. Tudo que for por obrigação não vai fluir, porque parte de uma relação, porque o propósito eterno de Deus sempre foi essa relação, essa comunhão, esse encontro dos filhos, essa coisa de abençoar um ao outro. Às vezes nós tornamos a igreja, não tenho nada contra a escola bíblica, falei ainda há pouco que ainda meu ministério está muito centrado na área de ensino, mas a gente faz da escola ou da igreja uma escola. A igreja não é uma escola, a igreja é uma família, e nós muitas vezes queremos usar métodos, nada contra, mas às vezes a gente quer seguir todo um script, e o que na verdade o Senhor espera de nós é que nós nos relacionemos, e nós nos conheçamos, e compartilhemos essa multiforme graça que está sendo depositada dentro de cada um de nós. Mas parte dessa profunda convicção da fé que temos, que somos filhos de Deus, por causa dessa graça maravilhosa que nos alcançou, e o Espírito da graça habita em nós, e a vida do Senhor flui através de nós. É assim. Sabe quando fala de radiação? Geralmente uma área afetada por uma radiação fica isolada, as pessoas usam roupa para se proteger. Nós temos essa radiação celestial de filhos de Deus. E quando você, sabe qual é o nosso maior problema? A gente acha que é o diabo, mas o problema não é o diabo. Claro que o diabo causa problema, mas como é que o diabo age? Tentando nos tirar a convicção de quem nós somos. E o Senhor sabe disso. Por isso que é bom a Páscoa. A ceia é uma lembrança da Páscoa. Eu não sei quantas vezes vocês fazem aqui, lá a gente faz quantas vezes dá. Os irmãos dizem, de novo ceia? Qual o problema? Todos os dias, até que eu volte. Porque é um exercício para você trazer à memória a obra de Cristo que te faz filho, e que você é filho. E todas as vezes que nós de alguma maneira erramos, falhamos, porque nós não estamos prontos ainda, estamos num processo, e o processo é Cristo, por isso que Ele é o caminho, e que Jesus está dizendo, se vocês estiverem nesse caminho, nesse processo, vocês vão naturalmente ganhando os outros. Claro que às vezes existe uma intencionalidade, eu distribuir um folheto, mas a gente devia encarar o evangelismo não como uma responsabilidade no sentido de nós termos números, de crescermos, mas de mostrar naturalmente a vida de Jesus que está em nós. Foi isso que Jesus disse, me sigam e vocês vão ser. Então não é algo que você precisa de uma maneira se esforçar para ser, porque a tua fé de que você é filho de Deus vai fazer com que você revele Deus, revele o Pai. Quanto mais nós, como diz Paulo, depois sem o véu da religião, somos transformados de glória em glória, de fé em fé, pela contemplação. Quanto mais você olha para Ele, mais você reflete Ele.
Por isso eu disse, quanto mais você fala com Ele, mais você vai falar dele. É natural, sem uma necessidade religiosa de te obrigar e de fazer você ir, porque tem que ir no imperativo, vão. Isso às vezes fica muito complicado, fica pesado. Mas se você tem a certeza de que é filho de Deus, que o Espírito do Senhor está em você, você flui para ganhar essas almas. Porque há uma sede, há uma fome em todos nós de conhecer mais a Deus. Pela fé nós já fomos inseridos e estamos em Cristo. Amém? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você está em Cristo, você está dentro desse concílio eterno. A oração eterna de Jesus intercessória foi para que nós sejamos um, assim como Ele é. O jeito de estarmos em comunhão com o Pai é estarmos dentro de Cristo. Fomos enxertados nele, trazidos agora para a relação, para a família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, é essa família. Se nós não somos a quarta pessoa da Trindade, o diabo queria ser, mas deu ruim, porque Deus nunca teve esse projeto de quarta pessoa, porque nós estamos dentro da segunda pessoa. Todos nós estamos em Cristo, sendo transformado de glória em glória. O primeiro Adão foi gerado, era um rascunho, era um protótipo, era a base de alguma maneira, e Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Dessa base, digamos, desse Adão, porque o Verbo se fez carne, o segundo Adão se manifestou, Jesus. Ele é o homem perfeito, e agora nós somos gerados nele. Amém? Ele é o Filho perfeito, e a cada dia que nós estamos no caminho, cada dia que nós andamos com Ele, mais nós somos transformados. O triste hoje é que muitas pessoas ainda estão presas à religiosidade e acham que cumprir certas regras, seguir certos, digamos, rituais ou liturgias, os fará ser filhos. Você é feito filho porque Cristo habita em você, porque você nasceu de novo e você foi gerado, está dentro dele. E todo dia você precisa trazer essa consciência para você, porque nós estamos num mundo que é maligno, que é contrário à vontade de Deus. Um mundo que é focado no mérito, e todos nós nos esforçamos tanto para ser. Você já é. Amém? Você é filho de Deus. Você tem um Pai, você está inserido em Cristo, você está dentro desse concílio eterno. Isso é a ideia que Jesus está dando aqui. Me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. Naturalmente, a família vai sendo conhecida através de cada um de nós. E estando em Cristo, nós estamos cumprindo o propósito eterno e a vontade do eterno. Porque então nós precisamos ganhar almas? Por que nós temos que ser esses pescadores de homens, ou porque já somos? Às vezes a Bíblia coloca algumas coisas e alguns dizem, eu não sou evangelista, eu não tenho ministério evangelista. Mas isso é nato do Filho de Deus. É umas coisas meio estranhas. Claro que existem os dons ministeriais, mas todos nós somos evangelistas. Todos nós queremos falar da boa notícia. Outra, eu tenho ministério de oração. Então quer dizer que só ora quem tem ministério de oração? Não, tem gente que gosta mais de interceder, né? Mas todos nós oramos. Então aqui a gente está sendo chamado a atenção para uma prática, para uma vivência, não para um ritual. Jesus nos chamou para ser uma igreja, uma família que expressa as qualidades, as virtudes do Pai. Natural. E todas as vezes em que nós não mostramos ou pecamos, porque a raiz da palavra pecado é errar o alvo.
Qual é o nosso alvo e nosso propósito de vida? A comunhão, a consciência de que somos filhos de Deus, que somos cristãos, pequenos cristos que estão no caminho, já descobriram, nasceram de novo, estão num processo de consciência de quem são, para que possam parecer, mostrar, revelar. Nós vemos dias em que as pessoas estão enfraquecidas da sua identidade. As pessoas, tem gente que acha que é cachorro, cavalo, equino, mulher, homem, está tudo um negócio misturado, as pessoas não sabem. Isso é uma estratégia do diabo para destruir a identidade. Porque se você não sabe quem você é, você fica à mercê do inimigo. Mas Jesus diz: vocês são meus discípulos, meus seguidores, aqueles que andam comigo, aqueles que refletem, que têm a consciência da minha presença. E quando ele disse: eu vou para o Pai, mas ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. E às vezes talvez seja um dos grandes problemas. Será que Jesus está aqui? Jesus está comigo? Parece que a nossa religiosidade faz entender que Jesus está com a gente se a gente fizer tudo certo. E quando a gente faz errado, Jesus sai de perto. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que a gente erra? O alvo. Porque naquele momento, a gente, em nossa identidade, não tem certeza de quem é. E não tem certeza da presença dele. Se você tivesse certeza 24 horas de que Jesus está do seu lado, que você está nele e ele está em você, você não erraria. Porque você, poxa vida, ele está aqui. Mas muitas vezes o inimigo faz de tudo para a gente esquecer quem a gente é, esquecer o que a palavra diz. Porque o diabo não mente do jeito convencional. Ele faz com que as coisas percam o seu significado. E em grande parte as igrejas de hoje perderam o significado do propósito chamado comunhão. O amor do Pai só consegue ser revelado, os olhos só se abrem quando a gente serve, quando parte o pão, quando a gente se doa uns pelos outros. E é para isso que nós recebemos graça. Não é fácil se doar pelos outros. Quantas vezes você já se doou e se arrependeu? Quantas vezes você até já citou isso? Crente, eu sou crente, mas não sou bobo. E nessa semana da Páscoa, né? A gente possa lembrar. Porque antes da ceia, o que Jesus faz? Ele lava os pés dos discípulos. Algo inusitado. Jesus era a última pessoa a lavar os pés das pessoas ali, porque isso era uma posição de escravos, daqueles que serviam os outros. Era uma posição de humilhação. Nós queremos a graça, com certeza, e essa transbordante graça, porque essa graça nos dá força para a gente poder servir os outros, o que não é fácil, porque é só no partir do pão que eles vão ser conhecidos, que Jesus vai ser conhecido. Sabe, às vezes a gente faz aquele evangelismo batata quente, sabe? Já brincaram de batata quente? Vai passar, pum. A gente pega um folhetinho e larga na mão dos outros, se fosse batata quente. Não adianta você distribuir 1000 folhetos se Jesus não for visto na sua vida. E é isso que está acontecendo muito nos dias de hoje. Parece que a igreja inchou, tem gente. E hoje a gente está vivendo uma crise que é muito comum no meio evangélico. Não sou o único pastor, mas vários têm falado sobre isso, da indiferença das pessoas, da frieza das pessoas. Porque muito tempo nós praticamos um evangelismo por obrigação, um evangelismo sem essência,
repetimos tantas vezes: Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a tua vida, Jesus te ama, que aquilo ficou completamente sem sentido. As pessoas ouviam isso. E às vezes a gente fica tão... Eu estava comentando com a Denise quando vinha para cá, acho que foi de tarde, que a gente tem uns videozinhos rolando na internet, que alguém chega na rua e entrevista: você acredita em Jesus Cristo, né? A gente está tão acostumado com a vida em comunidade, com a igreja, que quando a gente ouve a resposta das outras pessoas, meu Deus do céu, parece tão agressivo, porque elas não acreditam, elas não querem saber de Jesus. Será que a nossa técnica de evangelismo não funcionou? Não vai funcionar mesmo, porque técnica sem ser discípulo de Jesus, muitas vezes quando eu digo igreja num todo, tá? Nós forçamos a barra para fazer uma coisa por obrigação, sem ter a essência. E o que Jesus diz aqui: me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. Só isso. Faça Jesus a tua vida, não uma religião, porque nós parece que separamos as coisas, né? A gente entra na igreja, acho que baixa o negócio, a gente, às vezes até o jeito que cumprimenta é diferente, né? Tem igrejas que tem esses jeitos, né? Até a voz muda: a paz do Senhor, como se isso fosse parecer mais espiritual. E outros assim: graça e paz. Não precisa dessas coisas. A gente deixou tudo muito religioso, e Jesus quer vida. Sejam meus seguidores, vocês serão pescadores de homens. De um certo modo, a igreja de hoje tem colhido a sua falta de essência. Dos tempos para cá, como eu falei, essa revolução da graça, estamos voltando para a graça, e é muito bom, maravilha. Mas a graça tem um propósito: trazê-los para a comunhão. A graça tem um propósito: nos dá essa condição de favorecer os outros, de abençoar os outros, porque é no partir do pão que as pessoas vão conhecer. Não é nem sequer pela pregação. E nem estou dizendo que o Espírito Santo não tem poder para, sim, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, mas você e eu é que levamos essa mensagem viva. Paulo, referindo a nós, diz: vocês são as cartas vivas. A nossa vida fala, tem que falar, não porque tem, mas porque simplesmente você está em comunhão com Ele. Você não tem que se preocupar com o que tem, você tem que estar focado na comunhão com Ele, na relação com Ele, e naturalmente você vai pescar. Entende o que Jesus está dizendo aqui? E que nós possamos fortalecer a nossa essência nisto, semana da Páscoa. O propósito de Jesus não mudou, o propósito do Pai não mudou. Ele quer os filhos na mesa. Ele quer todos de volta. Como eu disse, o diabo muda o sentido das coisas, né? Quando Jesus disse: na casa de meu pai há muitas. E o que você entende por moradas? Um condomínio, pastor? Não é condomínio, porque esse condomínio é ruim. Quem mora em condomínio aqui, a gente quase não vê os vizinhos, tranca a porta e fica lá. A ideia não é essa. Na casa de meu pai há muitos quartos, muitos lugares de intimidade, porque a casa é uma só. Todos os filhos estão nessa grande casa. Coisa linda, né? E Jesus chega, bate na porta: vamos tomar café? E a mesa está posta. E nos chama para comer com Ele, e nos estimula a servir uns aos outros, a cuidar como uma
família. Quem é que é irmão mais velho? Só 2, 3, tudo é... Como filho mais velho, a gente parece que tem essa missão às vezes de cuidar dos outros. Todos nós. Jesus é o nosso irmão mais velho, depois nós vamos cuidando uns dos outros que vão chegando e vamos nos doando em favor dos outros para que eles conheçam o amor do Pai fluindo através de nós. Jesus veio revelar. Agora nós temos essa revelação e continuamos. Tudo de uma maneira muito orgânica e natural. Agora está na moda orgânico, né? Tem os espelhos, são orgânicos, todo torto lá, orgânico. A igreja deveria ser mais orgânica. O que quer dizer isso? Natural. Se você segue a Jesus, você vai ser pescadores de homens. Naturalmente, você não precisa forçar nada. Só te certifique da consciência de que você está em Cristo, que você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, você está sendo transformado de glória em glória, a graça se renova na tua vida e você vai mostrando Jesus. Amém? A libertação, a restauração, tudo isso vai se manifestando com a consciência da presença do Senhor na nossa vida. Aquilo que Paulo disse: não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós não somos cristãos para desfrutar, embora podemos, mas o fim não é esse. A gente não é cristão para ter uma vida boa, porque senão os primeiros cristãos estariam fora. Nós não somos salvos para viver uma vida tranquila na terra, onde tudo é lindo, maravilhoso, tudo azul, com bolinhas cor-de-rosa. Não é. Senão Paulo não diria: eu trago no meu corpo as marcas, o apóstolo da graça. Nós temos que aprender, queridos, a cada dia mais ser essa característica que Paulo diz de Cristo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas ele desce do seu trono para cumprir o propósito, chamar para a família. Só um jeito de chamar para a família: servindo. Amém? Não servindo porque é minha obrigação, não, mas porque a graça envolve teu coração e você sente esse desejo de expressar o Pai, de cuidar. Como uma mãe, é natural a mãe cuidar dos seus filhos, não é? Quando isso não acontece, é uma coisa que não é natural. Mas de maneira natural, todos nós, os pais e as mães, devem ter esse coração pronto para revelar o amor, expressar essa graça. É para isso que nós recebemos graça. Recebemos graça não para viver uma vida boa. Recebemos graça, apesar do mundo estar do jeito que está, nós continuamos de pé, porque a sua graça nos basta. Aleluia. A sua vida em nós flui. Amém? Glória a Jesus. Sejam pescadores de homens. Como, pastor? Só sigam Jesus. Pastor, se eu venho de Porto Alegre, já pegou essa só para dizer para me seguir Jesus. O que mais eu ia dizer para vocês? Sigam Jesus. E o resto acontece naturalmente. Sabe que às vezes a gente precisa repetir o óbvio? É porque às vezes a gente esquece do óbvio. A gente se cerca de tanta coisa, tantas outras coisas aparecem aí na frente, que a gente esquece do óbvio. Só sigam. Não tentem entender a Bíblia, mas leiam a Bíblia
conhecer. E esses dias eu vi algo que eu achei meio chocante. Você sabia que no céu vai ter mesa? Vai? Não fala que o Senhor, nós subiremos nas bodas. Vai ter mesa, não vai ter? É festa. Onde tem mesa tem fome. Se tem mesa no céu, também no céu vai ter fome. Pastor, eu pensei que ia para o céu, ia ficar descansar, não ia ter mais nada para fazer. Tem fome. Jesus ressurreto não chegou à beira da praia e não comeu com os discípulos? Por que eu estou dizendo isso? Porque por que vai haver fome nos céus? Fome de quê? De conhecer mais e mais o Pai. Cada dia mais a gente conhece. E é por isso que a gente vai servindo uns aos outros, para conhecer mais o Pai. Não por uma teoria, mas de mostrar. Por isso que Jesus fez ao lavar os pés dos discípulos. Na nossa língua, a palavra ensinar tem um contexto diferente, por exemplo, do espanhol. Quando se fala ensinar em espanhol, você tem a ideia clara de alguém te mostrando fazer, não simplesmente te dizendo o que fazer. Tem algum irmão aqui dessa região? Não tem muito venezuelano? Tem algum? Não. Argentino? Não. Tudo brasileiro mesmo. Mas essa palavra vem de mostrar como fazer. E é isso que Jesus está dizendo: siga-me. Tenham fé e a certeza que o meu Espírito está em vocês. Deixa o Espírito Santo fluir na tua vida, e as coisas vão acontecer. Você vai ser o instrumento. É Ele que está no controle, não é verdade? O Espírito Santo veio para nos ajudar. A gente se dispõe, a gente crê, anda por fé e flui. Não é algo que você tem que forçar para fazer. Você naturalmente, é orgânico, segue. A vida de Cristo vai se manifestar em você. Quando você tem a fé e a convicção de que você está nele, você está plantado nele, você está nesse concílio dos céus, a vida dele flui, a graça dele flui. Amém? Glória a Deus. Sigam Jesus. E Ele vai mostrando, dia após dia. Tenho a certeza que Ele está com você todos os minutos, cada segundo. Você vai ouvindo. Amém? Nós não precisamos que alguém nos dê o conselho, porque nós estamos dentro do conselho, estamos com Ele. A gente só precisa cultivar essa capacidade de ouvir mais, de ser sensível para ouvir. Só sigam, só sigam, só sigam. Aleluia. Pai, nós te louvamos por essa noite, por esse privilégio que temos de estar juntos. A tua palavra é a verdade, e nós não podemos nos reunir para entender, mas toda a palavra é colocada diante de nós para que nós possamos te conhecer. A palavra nos lembra, conheçamos e prossigamos em conhecer. Por isso é um processo, é um dia após o outro, fortalecendo a consciência de quem nós somos, de que nós estamos em Ti, de que essa graça viva e poderosa flui através de nós, que o Santo Espírito está aqui, habita em nós e que nós estamos em Cristo. Oh, santo é o Teu nome, Senhor. Oh, santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Nos liberta de toda prisão mental, e nós possamos ter a nossa mente renovada cada dia mais pela Tua palavra, na certeza de quem nós somos, de que essa graça nunca falha, de que essa graça flui através de nós, para que nós possamos transbordar a vida, para que Tu sejas conhecido. A Tua volta está tão próxima,
E ó Senhor, nós precisamos viver mais intensamente a Tua palavra, conhecer e deixar fluir naturalmente a Tua vida em nós, para que possamos declarar, como João declarou, assim como Tu és, assim como Ele é, nós somos, estamos em Ti, a Tua vida está em nós, e toda palavra contrária, toda mentira do diabo, todo pensamento contrário, toda crença errada caia por terra em nome de Jesus. Renova, Senhor, o nosso entendimento e a nossa convicção de que somos filhos amados, agraciados, altamente favorecidos, e estamos nessa terra não para simplesmente desfrutar, mas para manifestar a vida do Cristo, para que os nossos irmãos que ainda não sabem que são filhos de Deus, possam estar na casa, possam regressar para a comunhão, possam refletir a vida do Pai, para que o Senhor, esse mundo que está em trevas, possa ser alcançado por essa glória. Quando Tu voltares, Senhor, e nós voltaremos contigo, toda a terra será cheia da Tua glória. Todos saberão quem Tu és, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, aleluia, e Tu és o Senhor, o nosso dono, e o Teu projeto está acontecendo, que não falhou nunca, sempre, tudo esteve rigorosamente sob o Teu controle, e que nós possamos fortalecer a nossa fé, no Teu propósito, na Tua vontade, na família, trabalhamos por essa comunhão, em o nome do Senhor Jesus, para a glória e a honra do Teu santo nome, Pai. Amém, Jesus. Amém.